Saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat. Dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Aí, galera, eu demorei bastante pra fazer esse vídeo sobre The Last of Us. Eu tava em dúvida se ainda terminava a primeira temporada pra poder falar, se não terminava, mas eu decidi falar logo porque a obra tá no nível muito alto, né? O hype tá grande, a galera tá curtindo, então eu tenho que falar dessa série maravilhosa e desse game maravilhoso em conjunto aí. Essa obra que foi criada por Neil Druckmann, que é o cérebro por trás desse magnífico universo de The Last of Us, desses personagens fantásticos, né? Quantos personagens fantásticos a gente tem em The Last of Us, não só na série, que a gente tá começando agora, conhecendo alguns personagens, a gente viu o Bill, viu o Frank, viu a Tess, enfim, mas isso é só o comecinho, galera, do que o videogame já nos trouxe, né? E eu vou falar um pouquinho disso, galera, de como o game e a série estão tão conectados e do que se trata The Last of Us, o que é na verdade The Last of Us. Mas antes disso eu quero pedir a você, galerinha, peço a você que deixa aí seu like, se inscreva no canal, mas a metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então é muito importante que você se inscreva para contabilizar melhor os vídeos. Comenta também o que é que você tá achando dessa série maravilhosa, se você já jogou o game, só não deixa spoilers, tá, galera? Só não deixa spoilers, eu não vou deixar spoilers aqui, e também compartilha o vídeo com os amigos, tá? Então, galera, esse é um vídeo sem spoilers. Eu vou falar somente desses 4 primeiros episódios que a gente teve de The Last of Us. Vai ter spoilers do episódio de ontem, de domingo, né? Do 4º episódio. Então, desse vai ter, mas os 3 primeiros episódios já passou um tempinho, eu acho que já é válido falar, né? Então, a gente compreende aí, principalmente naquele primeiro episódio, a imersão e a qualidade de produção insana que é The Last of Us. Do quanto a HBO e a Sony trabalham para que eles entreguem uma série completamente ao nível de The Last of Us. Você tá mexendo no vespeiro. The Last of Us tem uma gama de fãs absurda no mundo inteiro, sabe? E a gente já teve aí vários exemplos anteriormente de games sendo adaptados que não deu muito certo. É o caso de Resident Evil, que a gente tem nessa mesma temática, que já houveram várias tentativas de readaptação e eles não conseguem fazer no nível de qualidade como os games. Os games de Resident Evil, alguns, claro, são muito abaixo, porque lançaram vários, mas a gente tem games de alta qualidade de Resident Evil. Resident Evil 1, 2 e 3, principalmente os clássicos, o 4 é maravilhoso. Então a gente tem muitos games bons de Resident Evil, porém, adaptações horríveis. Aqui não. A HBO tá trabalhando numa produção ao nível do que o jogo apresenta. É um jogo que teve mais de 200 prêmios só no primeiro, galera. E no segundo, mais 200 também. Então, é um game com mais de 400, 500 premiações no mundo inteiro. É uma obra de arte, é uma obra-prima. E nesse caso aqui em The Last of Us, a qualidade de adaptação e de fidelidade aos games é muito, muito, muito superior. E a gente tem no primeiro episódio aí a apresentação desses personagens, de quem são esses personagens, o do porquê eles são tão gigantes, não é? Principalmente começando pela escolha do elenco, na escolha de Pedro Pascal como Joel, porque o Joel, galera, é um personagem muito complexo, é um personagem muito dolorido e que você tem sérias dúvidas sobre esse personagem. Sabe quando você gosta do Coringa? O Coringa, a gente sabe que ele é um assassino sádico, mata as pessoas, tá nem aí, mas a gente gosta daquele personagem. Por mais que ele seja um personagem odioso, a gente gosta. O Joe não é diferente, galera. O Joe é sim um personagem sádico, mas ele também ao mesmo tempo é um personagem muito complexo. Apesar daquele ódio interno que a gente sente dele no primeiro episódio, quando ele perde a filha, ele guarda aquele rancor por 20 anos. É muito tempo aquele rancor. E aí, a gente percebe que ele é um cara assassino. No último episódio mesmo, nesse 4º episódio, a gente entende. A Ellie, que tá interpretada aí pela Bella Ramsey, que é uma atriz fantástica, né? Que esteve em Game of Thrones. E eu já gostei de cara da
escolha dela. E tá fazendo o papel de Ellie perfeito, sabe? Sarcasmo, os modos de agir. E aí a gente entra nesse quarto episódio que ela pergunta ao Joel: você já matou uma pessoa inocente? E ele vê que ele foge da pergunta. Então você compreende que o cara não é o maior santo do mundo, mas ele é um personagem humano. Ele sabe do que fez, ele entende do que fez. Esse quarto episódio mostra muito isso, né? Da mesma forma que a Ellie, pela primeira vez ela tomou uma decisão de... Ela não assassinou, né? Mas ela atirou em alguém, mas ela já deixou claro que já cometeu um assassinato antes. E a gente vai entender essa história no 7º episódio em Left Behind. Desse primeiro pro 2º episódio e pulando pro 4º, e eu vou entrar já no assunto do 3º episódio, a gente vê uma profundidade, um desenvolvimento de personagens do Joe e da Ellie impressionantes. E isso cabe tanto na série como também no game, de forma mais resumida na série, de uma forma muito mais corrida. Porém, funciona muito bem, galera. A gente consegue aprofundar, consegue ver o desenvolvimento claro, em que há uma reclusão entre esses dois personagens. E aí a gente entra agora a partir desse 4º episódio, principalmente naquele fizinho que eles estão rindo, tal, das piadas da Ellie. E aí você entende que esses personagens estavam muito reclusos um com o outro e agora eles estão começando a fazer a curvinha da pista para se aproximarem. Eles estão fazendo aquela curvinha, estão tendo aquele relacionamento de pai e filha, que a gente já esperava que fosse acontecer. A gente compreende esse movimento que a série quer trazer, né? Mais do que isso, o Neil Druckmann tem tanta inteligência, tem tanta sagacidade, tem tanta propriedade do que ele tá fazendo, que as diferenciações entre as séries e os games são pequenas, mas que são ultra necessárias. Principalmente, a gente tem naquele 2º episódio, no primeiro episódio, quer dizer, com o cientista falando bem antes, anos 60, 70, por aí, o cientista falando: olha, vírus não é o problema mais grave, é um problema grave, né? Discordo daquela fala lá da série, mas enfim, não era pra ter tratado dessa forma, principalmente a gente vivendo numa pandemia, né? Mas ele traz aquilo, né? Diz: isso não é o problema mais sério, vírus não são um problema, sim os fungos. É essencial aquilo ali, é assustador aquela parte, entende? Porque aquele fungo, os cordyceps, existem. Os cordyceps são fungos que atacam os pequenos insetos, entram nele, afetam o cérebro, faz com que eles ajam de maneira zumbificada. E tá aí a explicação pra série. Essa originalidade que o Neil Druckmann trouxe tá palpável, existe, né? Existe. E quem sabe qual é a possibilidade disso acontecer? Pode ser que não aconteça da mesma forma? Claro, pode ser que não aconteça. Mas e se o fungo realmente se adaptar aos seres humanos? O que é que vai acontecer com a gente? Como a gente vai responder a isso? Então é muito legal ele ter trazido essa parte da dinâmica dos cientistas no primeiro episódio. No 2º episódio, quando a gente tem o primeiro caso, né? O paciente zero, como é conhecido, o primeiro paciente lá na Indonésia, né? De como isso aconteceu, como se iniciou, a cientista completamente assustada, dizendo: olha, não tem vacina, não tem cura, tem que bombardear tudo. E é mais uma cena tensa, né? Uma cena pesada da gente ver, né? E depois, no 3º episódio, a gente tem aquele momentinho ali, antes da história, daquele filler entre o Frank e o Bill, né? Ele explicando como é que a doença chegou no mundo inteiro, né? Que o fungo atingiu trigo, farinha e acabou atingindo o mundo inteiro, né? Então a gente tem todos esses pequenos detalhes, né, trazidos dentro da série. Então é muito importante prestar atenção nos diálogos da série pra gente compreender em que universo a gente tá vivendo dentro da série, né? O que é que ele tá tentando trazer pra gente? O que é que o Neil Druckmann, a partir dos seus personagens Joe e Ellie, estão querendo trazer desse mundo perverso, doentio, cruel, ao mesmo tempo que é um mundo amável, poupável, que há possibilidade de relacionamentos. E aí é que entra o 3º episódio. Aí que entra um episódio fantástico. Cara, eu juro por Deus, eu tô me arrepiando agora, cara, de falar desse episódio. É um episódio de aula de cinema, de atuação, de roteiro, de fotografia, de dinâmica dos personagens. Tudo é redondinho nesse episódio. É um filler. Adicionou alguma coisa ao episódio? Completamente discordo quem fala que não, o episódio foi um filler, que não adicionou nada, que deu uma travada na dinâmica dos episódios e tal. Não. A gente teve 2 episódios de pura ação. Inclusive, um episódio muito longo de 1h30 no primeiro episódio, cheio de problemática, cheio de problemas. Segundo episódio com explosão, com zumbi e tal. A gente teve muita ação. Mas esse 3º episódio traz pra gente um ensinamento. O ensinamento de que o amor é capaz de sobreviver às piores circunstâncias possíveis. E não só isso. O amor genuíno entre 2 homens
Olha que coragem do Neil Druckmann, olha que vontade de contar essa história que ele tava. Ele não pôde contar essa história nos games, porque não era possível contar uma história dessa dentro do game, mas na série funciona. Porque diferentemente dos games, a série trabalha exclusivamente no drama. A ação é algo importante dentro da série? É. O terror, o suspense é algo importante dentro da série? Também são. Mas mais do que isso, The Last of Us é um game sobre dramas, sobre sobreviver a um mundo cruel, incapaz de ter uma empatia. Então é isso que o Neil Druckmann fez. Ele não precisava fazer mais uma cena de ação, de armadilhas, de isso, daquilo que a gente teve até por um momento dentro do episódio, do terceiro episódio. E aqui funciona na série, porque a gente tem que trazer drama. Não é um jogo de zumbi apenas por zumbi, como a gente tem. Um jogo de zumbi Resident Evil. Tem algumas relações interpessoais, tem, mas a maioria é um jogo de tiro pra matar zumbi. Aqui não. The Last of Us nunca foi isso. Claro que teve ação. 30 horas de game, 40 horas de game, você tem que ter muita ação sim. Isso é importante para que você continue jogando o jogo. Mas na série não, cara. São episódios de 1 hora, 40, 50 minutos. Então você precisa resumir tudo isso, entendeu? E você trazendo um filler tão bacana como esse e que funciona dentro de uma série de zumbi. E mais do que isso, como um episódio shakespeariano. Foi algo de Shakespeare. Aquilo ali é Shakespeare puro, é Romeu e Julieta total. Uma releitura muito bem feita, uma releitura completamente bem feita e inédita, se tratando de um relacionamento gay. Então, cara, olha por esse lado, olha como esse episódio é bem feito, a trilha sonora, olha a trilha sonora, como ela te emociona. Olha aquela cena dos morangos, e que eles provam os morangos das coisas simples da vida que eles perderam, né? Tirar todo aquele ódio que eles vivem naquele mundo, e que viveu antes desse mundo. A gente conhece o Bill como um cara libertário, que tinha ódio de tudo e tal. E aí do nada conhece alguém, se apaixona por esse alguém. Então é sobre essas coisas, é sobre os pequenos detalhes, é sobre a cena do casamento que me destruiu completamente, me deixou tristaço demais. É sobre como a gente é tão frágil, né, nesse mundo. Como a gente sobrevive aos piores desafios, né? Como o Frank sobreviveu aos piores desafios da vida dele, mas morreu doente. É um episódio muito simples, muito bem trabalhado, né? Todo o resto funciona muito bem. E a gente tem um terceiro episódio que vai levar muito prêmio. Vão ter 2 atores aqui que vão levar muitos prêmios por esse episódio, sabe? Parabéns ao Nick Offerman. Parabéns ao Murray Bartlett. Parabéns a esses 2 personagens incríveis. Quem não gostou desse episódio e quem diz amar o game, eu amo o game, mas esse terceiro episódio foi uma porcaria, não tem nada a ver com o game, é porque não entendeu, cara. Joga de novo e vai entender nas cutscenes do que é que a gente tá falando. Essa série vai ter uma evolução, uma dinâmica entre esses personagens. A gente vai conhecer agora o Henry, né? O Henry e o filho dele, que são personagens incríveis, cara. E que esse próximo episódio promete demais. Promete muito. Acho que vai ser um dos melhores episódios, talvez o melhor episódio dentre esses 5 aí que estão passando. A série vai evoluir muito. Eu tô vendo muito elogio, poucas reclamações e muita gente falando. Eu até agora gostei dos 4 episódios e vai gostar do restante, porque The Last of Us é uma história maravilhosa. Eu posso cravar aqui que tem tudo pra ser uma das melhores primeiras temporadas da história, porque o final, assim, vai te deixar destruído, sabe? Vai te deixar destruído de uma forma, mas que ao mesmo tempo você vai dizer, caralho, que série foda que eu acabei de ver. Que série absurda que é The Last of Us. Eu quis falar aqui sobre algumas coisinhas, tal, que é uma série que eu amo demais. Não escrevi nada, não digitei nada, eu sempre paro um roteirozinho pra falar, mas dessa aqui eu não quis fazer porque eu quero falar do coração. Pra vocês sentirem o quanto essa obra é importante, não só pra mim, mas pra milhões de pessoas no mundo. Milhões de pessoas no mundo, principalmente as pessoas LGBT, que se viram representadas em diversos momentos dentro dos games, sabe? No primeiro e no segundo game. E vai se ver muito mais representada ainda, não só por esse terceiro episódio, mas pelo que vem pela frente, tá? É isso, galera. Lembrando que o 5º episódio vai sair na sexta-feira. Na sexta-feira, às 23 horas. Porque no domingo vai rolar o Super Bowl. E aí fica difícil dividir a audiência com essa galera. Então, sexta-feira tem o 5º episódio. Lembrando, a temporada terá 9 episódios no total. Então a gente já tá passando da metade. Eu já tô ficando triste, porque sei que essa série só vai vir lá pra 2025, a segunda temporada. Obrigado, Neil Druckmann. Obrigado, Craig Mazin. Obrigado, HBO. Obrigado, PlayStation, Sony. Obrigado, Pedro Pascal. Obrigado, Bella Ramsey. Obrigado todo mundo, cara. Todo mundo. Obrigado a quem fez os games, participou do games, né? Obrigado a todo mundo, cara. Essa é a minha obra favorita. Eu vou defender até a morte. E do jeito que tá indo, cara, nem vou precisar defender. Porque o trabalho tá sendo impecável. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like se você curtiu o vídeo. Deixa seu comentário. O que é que você acha que vem por aí em The Last of Us. Compartilha também o vídeo com os amigos.
compartilha pra quem ama The Last of Us. E nos vemos no próximo, tá? Nos vemos no próximo. Valeu, galera. Tchau.